Shalom, povo de Deus, tudo bem com vocês? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando te falam assim, ei, você precisa se dominar, você precisa ter autocontrole? Você já recebeu esse tipo de conselho? Quando a pessoa fala assim, olha, você parece que tem uma fera dentro de você, se domina. Esse tipo de conselho é a mesma coisa da pessoa estar falando assim, olha, você precisa ter domínio próprio. É a mesma coisa. E esse tipo de conselho, ele serve para diversas áreas da sua vida. Serve para seus relacionamentos, a forma que você fala, que você vê, né, os seus relacionamentos com as pessoas, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus amigos. Esse conselho serve para a forma que você lida com a comida, né? Você precisa ter domínio próprio. Esse conselho serve para diversas áreas da sua vida. Então, o que é domínio próprio? É a relação de você com você mesmo. Na Bíblia a gente vai ver diversas pessoas que tiveram ou não domínio próprio. Por exemplo, Eva quando decidiu comer o fruto, Caim quando decidiu matar Abel, Davi quando decidiu ficar com Batseba. Todos esses é a falta de domínio próprio, mas a gente vê também pessoas que tiveram domínio. Por exemplo, José quando decidiu não ficar com a esposa de Potifar. A gente vê Daniel quando decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Jesus quando estava de jejum e foi para o deserto, que foi tentado pelo inimigo e não cedeu. Tudo isso é domínio próprio. Só que você vê que em todas essas histórias, a história dessas pessoas mudaram de uma certa forma, ou para o bem ou para o mal, por causa do domínio próprio. Pode observar tudo isso aí que eu falei. Então a história mudou por causa do domínio próprio. O que tem mudado na sua vida? Será que a sua história não tem mudado por causa da sua falta de domínio próprio? A falta de domínio próprio, ela mata. Talvez muita coisa na sua vida está morrendo e eu quero te falar hoje que o seu maior inimigo é você mesmo, a sua falta de domínio próprio. Eu lembro que quando eu converti, eu recebia muitas palavras de que eu seria uma grande pregadora, mas eu tinha algo que eu não conseguia dominar. Eu não conseguia ter domínio sobre aquilo que era uma timidez ridiculamente forte. E eu lembro que eu tentava de tudo. Eu preparava a palavra e eu tentava ir. Aí quando eu tava lá, né, pra ir, pra ministrar, eu falava, não consigo. E aquilo me dominava. Mas aí teve uma vez que a gente estava na igreja, nós participávamos ali da rede de jovens, eu não era casada ainda e o meu esposo, quer dizer, eu não era casada, era o meu noivo, e ele chamou alguém para orar pelos aniversariantes. Naquele dia eu levantei a mão, ele até pegou o microfone e fez assim e perguntou, você mesmo? E eu falei, sim, porque todo mundo olhou para mim, eu falei, agora já era, sou eu mesmo, vou ter que ir. E naquele momento, como eu vi que eu já tinha feito a besteira, né, de levantar a minha mão, eu pedi, eu falei, Senhor, me ajuda, vá à minha frente. E aí, com a mão ainda levantada, assim, meio apavorada, eu comecei a ir a caminhar e orando, Senhor, vá à minha frente, eu não sei o que falar, né, eu não tenho esse domínio. Eu fui, orei com a pessoa, foi uma bênção, bispa? Claro que não, foi horrível, a oração foi terrível, eu não sabia o que falar, foi podre a oração. Eu lembro que eu só sabia falar a palavra bênção, Senhor, abençoa essa pessoa, que ela seja muito abençoada, que a vida dela seja bênção pura, eu só sabia falar essa palavra, mas eu saí de lá e pensei assim, gente, não fui eu que vim aqui, não fui eu que fui até o microfone. O Senhor me trouxe até aqui. Naquele dia eu percebi que o domínio próprio é do Espírito Santo, né? Lá em Gálatas fala o fruto do Espírito, ele vem do Espírito. Então, aquele fruto que você tanto precisa, esse domínio que você tanto busca em você mesmo, você não vai achar, porque isso não é natural do homem, isso é natural do Espírito Santo e você precisa buscar no Espírito Santo, aí você acha. Aí você pode falar assim pra mim, bispa, mas eu não consigo. É mais forte do que eu, é algo assim que eu não consigo dominar, é algo que me prende realmente. Eu tenho um sentimento que vem antes de eu agir.
E se eu te falar hoje que tudo bem você ter esse sentimento? Você vai falar, meu Deus, como assim tudo bem, bispo? É um sentimento de ira, de raiva, de querer mais esmagar alguém, esganar alguém, né? Tudo bem ter esse sentimento? Tudo bem, porque você é carne. Esses dias pra trás, eu recebi uma notícia que me deixou assim arrasada, apavorada, completamente desnorteada. E aí eu fui orar, eu recebi essa notícia, realmente eu me descontrolei. Mas depois de 5 minutos que eu coloquei na presença de Deus, eu estava completamente centrada. Eu mudei o meu posicionamento com relação àquela notícia. Eu estava feliz depois de 5 minutos. Aí você fala, bispo, que loucura é essa? 5 minutos você estava arrasado e depois você estava feliz? Sim. Então o segredo que eu quero te falar, o problema não é esse sentimento que você tem. O problema é o depois. É o segredo do crente, é o depois desse sentimento. Porque depois desse sentimento você tem que buscar o Espírito Santo. É por isso que o povo nos chama de louco, né? Crente é tudo doido mesmo, porque nós somos carne, mas nós somos guiados pelo Espírito. Tem um episódio da Bíblia que é muito interessante, que é José. Eu sei que muitas pessoas conhecem a história de José. E José foi maltratado pelos irmãos, pisoteado, vendido como escravo. E quando ele já estava sendo governador, os irmãos aparecem, né, querendo a ajuda de José. E na Bíblia fala que quando ele olha ali para os irmãos, ele vai para um canto chorar. Naquele momento, você acha por que José estava chorando? Ele estava lembrando de tudo que ele passou. Talvez ali na vida dele veio aquele sentimento, aquela mágoa, né? Ele lembrou de tudo. Aquele era o momento que ele queria, vou pegar esses meninos agora que me venderam. Olha o que eles fizeram comigo. Então foi o momento do sentimento, desse sentimento que você também tem, que eu também tenho. Só que logo depois na Bíblia fala que ele saiu e o que ele fez? Ele foi jantar com seus irmãos. Olha só como o povo de Deus é uma bênção. É algo que controla. Então o que te controla, o problema não é o sentimento, não. O problema de tudo é o que vem depois. Você precisa entregar nas mãos do Espírito Santo. Lá em Provérbios 25, 28, vai dizer assim, olha: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Imagina aí uma cidade sem muro, porque Jerusalém era coberta de muro, né? Era protegida por muro. Então imagina nos dias de hoje, na nossa realidade, a sua casa sem muro, sem janela, sem nada de proteção, né? Completamente vulnerável a qualquer coisa entrar para te atacar, talvez um bicho, pessoas más. Então, assim é a pessoa que não tem domínio próprio, na Bíblia fala. A pessoa que não tem domínio próprio, na verdade, ela pode falar assim, eu falo o que eu quero mesmo, eu sou livre, não tô nem aí, eu sou livre. Mas, na verdade, você não tá sendo livre, você tá sendo dominado por aquilo que tá te ferindo. O que será que tem te dominado? É um relacionamento? É um sentimento antigo? É um trauma? O que tem te dominado? O que tem te prendido, feito de você um escravo? Talvez você está sendo escravo e não está percebendo. Você está sendo escravo daquilo que você não domina. Você já parou para pensar em quantas coisas você teria evitado se tivesse tido domínio próprio? Jesus, certa vez, ele fala assim, olha, se te baterem numa face, num lado da face, dá outra face. Aí você fala, gente, mas por que Jesus falou isso? Ele quer que eu sofra, ele quer que eu me humilhe. Não, ele quer que você não seja dominado por aquilo que te bateu. Você não precisa provar nada para ninguém. E o exemplo maior é ele. Quando ele estava lá no deserto, de jejum, e o diabo ele começa a fazer tentações, né? A mostrar, olha, você pode fazer isso, aquilo. E são diversas coisas que o diabo fala ali para ele fazer. Ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque ele é bobo? Porque ele não pode? Não, ele podia se jogar do penhasco que nada ia acontecer com ele. Ele poderia fazer qualquer coisa que o diabo falou ali e nada ia acontecer com ele. Por que ele não fez? Porque ele não precisava provar para nada e para ninguém que ele podia fazer. Você não precisa provar para ninguém. Se domine, você não precisa provar que você pode. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você está dentro de um carro, do lado do motorista, e o motorista é Deus. Aí você tá sendo guiado ali pelo motorista e de repente você se depara com duas estradas. A estrada do lado direito é ótima para sua carne, te satisfaz, é uma estrada colorida que você vê, é por aqui que eu quero ir. E a outra estrada não te satisfaz, talvez você olha, tá cheio de buraco, tá sombria,
né? E você quer, a sua carne, vem aquele sentimento, lembra do sentimento que eu falei? Então vem aquele sentimento, eu quero ir por essa estrada. Só que Deus, que é o seu guia, ele vai pela outra estrada. Aí você deixa, porque ele que está guiando o seu carro, né? Ele que está guiando a sua vida. E aí ele vai pela outra estrada e você, não, eu queria ir. Talvez no início você vai virar para trás, eu queria ir por aquela estrada. Só que quando você começar a caminhar, você vai falar, opa, calma aí, essa estrada realmente era melhor, né? Eu fiz certo em permitir com que ele me guiasse. Você vai ficar olhando, mas você fez certo em permitir que o Senhor te guie. É assim a sua vida. A vida do crente é assim, o sentimento pode vir de querer fazer o contrário, né? Porque você é carne, você tem um sentimento, mas quem te guia é que é o segredo, é ele que está guiando a sua vida. Então é isso que acontece com você. Agora, o que seria, bispa, nesse momento, nesse exemplo, a falta de domínio próprio? Seria você dar um empurrão no motorista, tentar pegar o volante, talvez ia bater o carro, não ia dar nada certo, porque ele está guiando e de repente você tenta tirar de qualquer maneira. Vai dar erro aí nessa direção. Então isso seria a falta de domínio próprio. Então como conseguir domínio próprio? Eu vou te dar 3 conselhos. Primeiro, para de querer caminhar sozinho. Você não vai conseguir. Porque o fruto do Espírito, o domínio próprio, ele não vem de você. Então para de querer lutar sozinho. A segunda coisa, peça ao Espírito Santo. Peça. Ajoelha agora, vai finalizar agora o vídeo, ajoelha e fala, Espírito Santo de Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me guie. Faça isso agora, porque ele vai ter orgulho de querer te ajudar. E a terceira coisa, quando ele te der, quando ele for te ajudar, quando ele for à tua frente, quando ele tomar a direção da sua vida, não peça de volta. Vai vir um sentimento, você vai querer tomar a direção de volta, mas não peça de volta a direção da sua vida. Deixa ele conduzir, tenha relacionamento com o Senhor. Então, a sua direção, o seu direcionamento aqui da sua vida é só aqui, ó, com ele, tá? O seu relacionamento é com Deus. A direção da sua vida é ele que faz. Tá compreendendo? E por último, eu quero te dizer que você não fracassou. Porque o fracasso acontece quando você desiste. Você está respirando? Existe vida aí? Então continua, não desista. Faça acontecer. Bispo, eu fiz muita besteira na minha vida. Volta atrás. Peça perdão se necessário. Tenha domínio próprio. Peça ao Espírito Santo. Amém? E continue. Você não é um fracassado. Você é mais que vencedor. Amém? Então, se você gostou do vídeo, eu quero pedir que você curta, que você compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.